Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca e o nosso rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. E aí, aglomerados de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, como é que vocês estão? Realmente, cada episódio um tema bastante interessante para a gente poder pensar em todas as informações referentes à nossa querida química e à ciência em geral. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, principalmente para você que acompanha, cinéfilo e gosta e não perde aí a sua série preferida. Acredito eu que você já tiveram a oportunidade de assistir duas séries, uma tanto em canal fechado, um canal de streaming, que era a CSI, outra era no canal de streaming que era a Lucifer. Ambas tratam principalmente desse lado policial, esse lado relacionado a crimes e soluções desses crimes, sempre com a presença de um profissional como perito, que trabalha como perito químico. Então, hoje nós vamos trazer esse assunto para vocês. O que faz um perito químico? Fantástico, Edu. Perito químico que trabalha em tudo quanto é laboratório, trabalha na polícia, trabalha em laboratórios especiais, né? Não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina, né? Eles trabalham auxiliando advogados, trabalham auxiliando nos processos ambientais, trabalham também protegendo o comércio, protegendo as pessoas por conta de materiais e também de produtos no varejo que são vendidos, e o perito é que faz toda essa verificação. A gente tem bastante história com perícia, né, Edu? Nesses anos todos que nós trabalhamos aí em laboratório, eu acho que você também tem história com perícia, eu tenho história com perícia. A gente tem bastante experiência das mais variadas possíveis, tanto com a área da química forense, que vai ser aí a área de peritagem química ligado ao judiciário, e também como o que nós inclusive exercemos hoje, que é a área do químico especialista. O perito químico não deixa de ser nada mais do que um profissional totalmente habilitado, né, e especializado em uma determinada área do conhecimento. E aí, por conta dessa situação, a gente acaba tendo uma participação efetiva em vários desses processos. Então, a gente vai ter a oportunidade hoje também de falar um bocadinho sobre alguns casos em particular que a gente participou direta ou indiretamente. Você sabe, Edu, que o meu primeiro contato com a perícia química, né, lá, claro, eu sempre gostei muito das séries, o CSI, o Lucifer, que é agora de pouco tempo, mas outras séries também que falam sobre perícia. Eu sempre gostei do Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes, puxa, você lembrou de um caso, né? O Watson, que era o assistente dele. O Arthur Conan Doyle. Doyle, isso já é antigo, né? São livros muito antigos, antes das séries de televisão, né? Uma curiosidade, eu vi uma reportagem que dizem que o Conan Doyle, ele, na verdade, ele teve uma passagem por vários anos na área da ciência. Sim, e são coisas que ele escreveu livros, né? E depois chegou até a gente já na forma de TV, né? Na forma de série. Depois teve a série do Sherlock Holmes, que é uma série mais atual. Mas os livros, na minha época, na sua época, acho que foram também fenomenais, foram fantásticos para falar do Sherlock Holmes, né? Sim, certamente, porque falar de Sherlock Holmes é falar de descobertas, de crimes que foram cometidos e que a gente sempre ouve, né, que o criminoso ele sempre vai deixar brechas. E é justamente o perito que vai conseguir, a partir dessas brechas que ele deixa, o crime vai acabar sendo desvendado. Assim, é legal a gente conversar aqui no podcast que o que você vê lá na televisão,
não necessariamente é o que acontece na prática, né? No CSI Nova York, no CSI Vegas, no CSI Miami, o cara pega a amostra, parece que dali 5 minutos o resultado saiu, né? E não é bem assim. É muito interessante porque você sempre chega a ver um cara correndo lá, chefe, eis a amostra aqui. Aí, oh, sim, claro, só um minuto para verificar o que está acontecendo. E aí ele põe Põe a amostra e sai o resultado. sai o resultado, ele falou, veja, eu já sei o que aconteceu. E na verdade, não é bem dessa forma que, como o Barroca muito bem disse, o procedimento analítico, a marcha analítica, ela exige muitas vezes que a própria amostra tenha um tratamento antecipado. Até na coleta, né, Edu? Até na coleta, exatamente. Coletar uma amostra forense, uma amostra numa cena do crime não é fácil. Isso aí me lembra uma coisa interessante. Quando eu comecei a trabalhar com a Perkin-Elmer, né, como especialista químico lá dessa empresa, eu fui instalar uma máquina, um ICP, né, na Polícia Civil, aí, alguns amigos nossos devem estar ouvindo, na Polícia Civil lá do Espírito Santo. E o que eu fui instalar era justamente para fazer a perícia de resíduo de disparo de arma de fogo. Legal. Então isso é uma coisa legal de contar para os colegas, para os nossos ouvintes, como é que funciona isso. Então a pessoa dispara a arma de fogo, então você pega um suave, para quem não sabe, o suave parece um cotonete, que é para coletar essas amostras, com um determinado reagente químico, você passa esse suave na mão da pessoa ao qual você desconfia, né, que fez o disparo da arma de fogo, e aí você coleta essa amostra na mão dela, coloca num tubo de ensaio, esse tubo de ensaio vai direto para o ICP, que é um equipamento de plasma, né, um espectrômetro de plasma, e aí você pega isso e faz o ensaio. Que ensaio? Chumbo, bário e arsênio, para verificar, chumbo, bário e arsênio, para verificar se aquela pessoa fez o disparo da arma de fogo. Mas não basta só fazer o ensaio como a gente vê lá no CSI, não é só fazer o ensaio, não é só fazer a análise. Existe todo um processo de coleta, você precisa coletar essa amostra. Lembra que eu até conversei isso com você quando eu estive lá? Você lembra disso daí? Sim. Eu nunca havia tirado na minha vida, não gosto muito não gosto nada de arma de fogo. E as peritas minhas acabamos fazendo amizade e elas tiraram da minha mão, tiraram do dorso, né, das costas, e também aqui da face. Por quê? Essa amostra. Vamos imaginar que você tenha o disparo da arma de fogo. Você disparou a arma de fogo, você coleta na mão, mas e se a pessoa limpou a mão? Se a pessoa passou algum reagente na mão para tirar os resíduos, então você pega na face da pessoa, ou mesmo aqui no peitoral, que é onde ficariam os resíduos, ou na roupa, tá? E por que o dorso? Porque quando ele dá o disparo da arma de fogo, o branco, né? O branco, a gente fez aqui no Training Lab o treinamento sobre curva de calibração, seria o branco. O disparo da arma de fogo não vai soltar resíduo nas costas da pessoa. E aí também, por que serve esse branco? Lembra que a gente conversou também? Pessoas que trabalham, por exemplo, o armeiro, o cara que é o armeiro, que cuida de arma. Vai fazer a manutenção, a limpeza. Esse cara, ele já tem naturalmente na pele dele chumbo, arsênio e bário. Ou, por exemplo, um profissional que trabalha com mecânica, com óleo, graxa, ou trabalha com esses materiais no dia a dia. Ou mesmo alguém que trabalha numa mineração, ou até nós que trabalhamos em laboratório, se você não tem os devidos cuidados, você pode ter esses metais. Então por isso que ele faz o branco, porque o branco bom, esse cara esteve exposto a isso e não é um disparo de arma de fogo. Então esse é um exemplo de perícia. Um outro exemplo bacana, a Polícia Civil do Distrito Federal. Eles compraram um equipamento com laser para detectar, como se fosse uma espécie de impressão digital do vidro. Que vidro? O vidro de carro. Então você imagina que a pessoa cometeu um crime com o carro, bateu e aí sobrou o vidro, né? Então lá na cena do crime tinha um pedacinho de vidro. E aí esse pedacinho de vidro que está lá na cena do crime, você precisa colocar esse veículo na cena do crime. Então você pega esse vidro, submete a um ensaio e aí ele tem como se fosse uma impressão digital de metais e compostos químicos, da qual você coloca aquele veículo naquela cena do crime. Bacana, Olha, né? que fantástico isso. É maravilhoso. Eu acho que o trabalho dos peritos químicos, para quem não sabe, os peritos dentro da corporação das polícias civil e federal no Brasil, eles têm a mesma graduação, vamos dizer assim, do delegado de polícia. Os salários, inclusive, são equivalentes, porque a demanda e a importância do trabalho deles é
muito grande. E interessante que dentro desse ramo dos peritos existem vários profissionais de várias áreas do conhecimento que trabalham em conjunto, né? O profissional químico é um deles. E que tem aí, acabam unindo os esforços para poder fazer aí verificar os desdobramentos que culminaram no crime propriamente dito por a pessoa, pelo criminoso, né? Pela pessoa que acabou cometendo. Aquele seriado que você falou, e é bem bacana falar bastante dos seriados, aquele Aeroporto, O aeroporto, quando eles. E aí é legal para quem assiste. aeroporto, área restrita. E aí tem Guarulhos, tem Nova York, tem lá na Espanha, na No Europa. Peru, Então é legal as pessoas que estão nos ouvindo saberem que quando é pego a pessoa com droga, ele faz um testezinho de coloração, né, para verificar se aquela cor, né, se aquela droga é, por exemplo, cocaína, anfetamina ou outros. Só que aquele ensaio, ele não serve para incriminar a pessoa. Aquele ensaio é só para você prender ele naquele momento, mas aí depois toda aquela droga vai para o laboratório correto, vai para o laboratório forense mesmo, para determinar realmente qualidade, quantidade. Pode ver que a pessoa é presa naquele momento, mas depois é que a droga será analisada, né? Não é só aquele testezinho de cor. Por isso que a gente gosta de falar aqui no nosso podcast, quando você enxerga, quando você assiste lá o CSI, parece que tudo acontece no mesmo dia, na mesma hora, não. Às vezes tem ensaios que demoram semanas, meses. Um exemplo clássico aqui, que a gente conversa bastante, foi o caso daquela cerveja Belo Horizontina, que teve a contaminação com monoetileno glicol, né, dietileno glicol. Aquilo lá, na época, eu estava na polícia de Belo Horizonte quando as amostras chegaram, as amostras de cerveja, e o perito estava lá fazendo ensaio de cromatografia, fazendo ensaio de UV visível, fazendo ensaio de infravermelho, testando toda aquela bebida para descobrir qual era ou qual poderia ser o motivo da contaminação. E as pessoas estavam internadas. E as pessoas, o governador esperando o resultado do perito, né? é uma coisa muito interessante isso, porque a gente verifica que muitos desses ensaios requerem todo o cuidado analítico, porque além do processo de análise química, da coleta e do processo analítico, você ainda pode ter erros associados, na verdade, que é a maioria das vezes você tem esse erro associado à medição. E isso também tem que ter todo o cuidado, porque isso pode, de fato, incriminar, ou se o perito que está sendo contratado, por exemplo, pela defesa, ele pode questionar aquele resultado cientificamente falando. Fala, olha, o equipamento que fez a análise, seja um cromatógrafo gasoso, um cromatógrafo líquido, um espectrômetro de emissão ótica, seja qual for o outro instrumento, ele pode, por exemplo, querer verificar a questão associada ao cálculo da incerteza de medição. E, em palavras mais fáceis, ele verifica o erro que aquele processo analítico ele vai ter e vai estar associado a toda aquela sistemática. É como você, por exemplo, tomar uma multa, né? Já teve casos em que uma pessoa tomou uma multa na rodovia, era 80 km por hora, e a multa veio, ele estava a 82 quilômetros, 82,3. E aí a multa, ela tem o equipamento que faz a medição, lá normalmente você vai encontrar em um campo os dados relacionados sobre a calibração do instrumento e qual é o erro associado da medição. Sim, porque isso que você está falando, ele tomou a multa a 82, mas na realidade ele passou lá no radar a 88. E aí ele faz a correção para 82, né? Ele tomou a multa porque com a correção, com a incerteza da medição, ele está a 82, né? Isso é bem bacana, você falou. É muito interessante. E aí a pessoa conseguiu acabar comprovando, ele contratou um perito químico, ou desculpa, um perito físico, para poder questionar aquilo, e ele acabou verificando que, na verdade, a prova teve que ser desconsiderada porque o equipamento foi calibrado um erro associado muito grande. E aí que desqualificava, por exemplo, a medição da velocidade. Então isso acontece na química da mesma forma. Também com o caso, você puxou um assunto interessante, que é o caso do bafômetro, né?
os etilômetros, né? Não basta só você medir lá no bafômetro, porque ele também tem uma incerteza. Então, para você incriminar uma pessoa, verificar, você tem o teste clínico, você tem o exame de sangue. São vários fatores associados, não é só um pequeno exame, né? Não é igual no CSI na televisão. Tanto é isso que você falou muito legal. Vocês já perceberam que uma matéria jornalística, toda vez que o cara lá foi preso porque aconteceu, vamos imaginar que fosse uma matéria jornalística falando de uma pessoa que foi presa numa blitz acusada de estar alcoolizada. A pessoa aparentemente não estava, mas o teste deu positivo, ele vai, né, preso, e aí ele vai ser coletada a amostra de sangue dele para poder fazer análise. Por que que se diz suspeito? Justamente porque não tem ainda a certeza de que ele realmente cometeu aquele crime. E é legal o que você está falando, porque o conjunto probatório, aí nós estamos agora usando a linguagem jurídica, né? Mas o conjunto probatório não é só aquela amostra, uma amostra só não vai incriminar a pessoa. É todo um processo, tem um processo que acontece até você falar, não, ele é o culpado. Então, com base nas amostras, com base nas provas, com base em tudo que foi coletado, aí sim um júri, um juiz, né? Dependendo. No Brasil, não é. O júri é só para casos de crimes contra a vida, né? Que você vai ter o júri, mas assim, casos comerciais ou mesmo demandas que não há morte, não há os crimes mais complicados como crimes hediondos, aí você não tem júri, aí é o juiz que toma a decisão com base nas provas. Por exemplo, quando a gente conversa no direito trabalhista. Então, se a pessoa está exposta ou não a um agente químico, se ela tem direito ou não à periculosidade, insalubridade, ou se aquela doença do trabalho está associada àquela exposição. Nós tivemos casos aqui em Cubatão, né, na região da Baixada Santista, de pessoas expostas ao benzeno, lembra dessa história? Lá nos anos 80, em que essas pessoas expostas ao benzeno tiveram a doença leucopenia e ficou associada essa doença leucopenia à exposição ao benzeno. E daí saíram normas. Se você pega a norma regulamentadora, existem anexos específicos para a exposição do benzeno. E aí que entra o perito, né? E esse perito ele não precisa ser só o perito policial. Ele pode ser o perito também em outros casos, né? A gente tem perícias que são comerciais, né, Edu? Isso como eu disse lá no começo, o perito químico, ele nada mais é do que um profissional que pode atuar para o judiciário, que é o perito criminal forense, ou perito químico forense, como também o especialista químico, o perito químico que vai atuar em todas as outras frentes. A Barroca contou um exemplo aqui da área ambiental. Eu fui coordenador de laboratório numa empresa lá no estado do Rio Grande do Sul. E lá um laboratório, um profissional, um perito químico, procurou o nosso laboratório, estava fazendo uma investigação paralela de um poço de gasolina que estava sendo acusado de ele gerar uma contaminação aos seus trabalhadores pela exposição à gasolina que tem benzeno, né? E aí foi verificado, foi feita toda uma medição e a empresa contratou esse profissional que fizeram coletas em paralelo, né? E aí ele teve uma ideia de verificar a água do subsolo, né? E do lençol freático. E aí eles foram fazendo o caminho dessa água através de mapeamento da prefeitura e coletaram a 500 metros dali num fluxo contrário, ou seja, a água ainda não tinha chegado no posto. E verificaram que naquele ponto já tinha uma contaminação com benzeno. Portanto, não poderia ser o poço, porque na hora que chegava ali, ela aumentava um pouco, pouca coisa, mas a principal contaminação já estava presente na água do solo. E aí foi quando eles resolveram analisar o vapor do duto e descobriram que ali esse benzeno, então, era arrastado pelo vapor da água que saía no duto. No posto de gasolina, por exemplo, já tinha ali uma saída era um poço de coleta da água do subsolo. E aí verificaram que aquele vapor que saía contaminado com benzeno e outros compostos de hidrocarbonetos aromáticos
que aquilo sim estava se espalhando por aquela região do posto e o que a, ocasionou toda a problemática de saúde. O posto era vítima também, né? O posto era vítima. Eles acabaram, no julgamento, eles acabaram sendo inocentados. E os crimes ambientais, né, são crimes que em determinada demanda, em determinada situação, eles não têm nem fiança. A maioria deles são crimes inafiançáveis, é verdade. Então não é uma brincadeira. Então a perícia é um ponto importante. A gente está colocando aqui os peritos também como só químicos, né? Mas eu tenho clientes, né? Nós temos clientes lá na Quintec, quando eu também trabalhei na Perkin-Elmer, que são farmacêuticos. Sim. E eles fazem os ensaios por cromatografia, por ICP. Então também temos os colegas farmacêuticos, temos peritos que são físicos. Sim, é verdade. Né? São físicos, químicos, temos peritos engenheiros mecânicos e a gente verificar, por exemplo, uma fratura de uma determinada peça de metal e aí o conhecimento dessas pessoas na perícia, médicos podem ser peritos. Engenheiro aeronáutico, que normalmente está associado à queda de aviões. Perfeito, perfeito. A gente teve aí recentemente novamente levantado o caso, né, do acidente que aconteceu com a cantora Marília Mendonça, né, ainda está sendo investigado para verificar as causas possíveis, né, e quem faz esse trabalho, legalmente falando, é um perito engenheiro aeronáutico. Sim, e aí você tem todas as profissões aí, pode ser peritos. Os crimes hoje, se você for parar para pensar, gente, claro, estamos falando aqui da nossa área, que é a perícia química, porque é o que a gente conhece bem, os equipamentos de laboratório e tudo mais, mas existem também as perícias, por exemplo, hoje os crimes cibernéticos, né? Nós temos peritos, os colegas que trabalham com processamento de dados, TI, tecnologia de informação, e eles conseguem verificar, por exemplo, quem foi que fez quem cometeu o crime, né? Isso é verdade, inclusive principalmente principalmente crimes dessa esfera, quando você tem. Eu recentemente vi uma matéria na Inglaterra de uma pessoa que foi acusada de criar um perfil falso e começar a colocar crimes de ódio contra pessoas que vinham do leste europeu. Existe uma associação lá que se sentiu ofendida, tal, essa pessoa foi processada e ele teve que contratar um perímetro em TI para a defesa dele utilizar esse serviço para provar a inocência e realmente foi verificado que não tinha nada a ver. E é legal a gente falar, porque, claro, para nós é muito mais fácil falar do que a gente conhece, do que a gente sabe, né? Mas é importante a gente falar que não existe só o químico na perícia. Quando você vai lá ver o CSI, quando você vê o Sherlock Holmes, quando você vê lá a menina que trabalha com Lucifer. no Lucifer, nos filmes, aquelas pessoas podem ser farmacêuticos, aqui no Brasil podem ser farmacêuticos, podem ser químicos, podem ser bacharéis em química, desde que lá no primeiro episódio a gente sempre tenta trazer aqui para o nosso público locais de trabalho, como as pessoas podem trabalhar, e existem concursos públicos, né? Normalmente, né, a perícia está associada à polícia Sim. científica, seja ela na esfera civil, né, que é a polícia civil, que tem lá os peritos, seja ele a polícia federal, que tem o perito da polícia federal. Agora existem os peritos, vamos dizer assim, que são os laboratórios contratados, os químicos, físicos, farmacêuticos, contratados para o judiciário ou mesmo para as empresas para dirimir, né, para pequenas divergências, né, ou grandes divergências. Né? Imagina que eu comprei uma soja específica e a soja chegou lá no país de destino e o cara não é o que ele comprou. Então você tem que nomear um perito aqui no Brasil, outro lá no país de destino e origem, para poder o quê? Tentar chegar na conclusão de se realmente o ensaio está errado lá, está errado aqui, se aquele material é ou não é o que deveria estar sendo comprado. Então, perícia também serve para comércio. Uma coisa importante, todo porto, todo aeroporto, ele tem uma fiscalização da Receita Federal, né? Da aduana brasileira, né? E associado à Receita Federal existe um grupo de pessoas que são os peritos que trabalham para a Receita Federal. Eles têm um corpo de profissionais, como eles também contratam peritos. Qualquer pessoa de qualquer área que tenha uma experiência pode se cadastrar dentro da Receita Federal. E quando tem qualquer atividade e necessidade
eles vão então contratar o teu serviço e você vai então executar o serviço de perícia para a área do comércio exterior. Então, É, você desculpa te cortar, isso que você está falando, você trabalhou em laboratório. trabalhei, eu tive a oportunidade já fui perito da Receita Federal, então é bastante interessante. Você contrata, você assina lá e cada serviço tem um valor. E você vai buscar o laboratório para determinado ensaio. Eles têm uma garrafa com determinado produto e aquele produto precisa verificar primeiro o que normalmente a Receita Federal ela te dá as diretrizes para aquele ensaio, ou para aquela amostra, o que é, qual a composição, quais Esperado, são né? O o que que pode ser? esperado, etc. E aí então você, a partir dali, o perito ele vai ter que buscar laboratórios para fazer aquele determinado ensaio. E normalmente o perito ele vai buscar o laboratório. Você sabe que quando eu trabalhava no laboratório de pesquisa lá da COSIPA, antiga COSIPA, lá em Cubatão, nós recebíamos alguns peritos nomeados pela Receita Federal. E eu lembro de um caso interessante que foi uma importação de materiais para banheiro. Eles chamam de metais sanitários, né? E nessa importação a pessoa tinha dito que eram materiais banhados a ouro. Então era um bronze banhado a ouro. E nos contrataram, o laboratório que eu trabalhava de pesquisa, né, o perito contratou a gente para fazer um ensaio não destrutivo. Isso é interessante falar, que era pegar o metal sanitário, tirar uma parte do ouro que estava por cima, fazer só um risquinho e fazer um ensaio por microsonda de varredura eletrônica para verificar o metal que estava por baixo. Por quê? O imposto a pagar, se ele fosse um metal precioso completo, se fosse 100% ouro, por exemplo, era uma tributação. Se fosse um metal sanitário de bronze banhado a ouro, é outra tributação. Se ele fosse totalmente de bronze, era outra tributação. Então a perícia também para a parte tributária, né, Edu? Sim, a Receita está para defender o nosso comércio. Tudo que chega, porque a gente sabe que hoje, basicamente, produtos acabados, eles vêm de fora, e principalmente da China. E tem que ter um rigor, porque da mesma forma que você entra, não, hoje pouca gente pega táxi, mas vamos supor que você entrasse no táxi e você tivesse é, entrasse lá e o taxímetro não fosse calibrado, você ia pagar uma taxa diferenciada que, ou seja, o cara estaria te enganando. Da mesma forma, você que vai comprar um produto que passou por esse rigor da Receita Federal, né, porque tudo que chega no Brasil vai chegar através dos portos e aeroportos. E a Receita desconfiando, ela tira um lote, uma parte daquilo que vai ser enviada para ensaio, e aí o perito é contratado para aquela finalidade. Então ela realmente, como o Barroca também bem colocou, além de você proteger o consumidor final, você vai estar protegendo As divisas as do país, né? divisas do país, porque assim, teoricamente, o dinheiro que venha dessas divisas iria para a população, mas isso é um outro Não, caso à nós parte. tivemos, né, Edu, casos de lixo chegando aqui no Porto de Santos, né? Ó, meu irmão trabalha numa das operadoras de container aqui na cidade e aconteceu justamente no terminal que ele trabalhava. E com isso, quando abriram as portas dos containers, os containers vindos do Reino Unido. Chegaram lá, Um lixo, quando foram isso foi abertos, notícia. lixo, saiu na notícia. Aí a Receita Federal agiu de uma forma muito rápida. É, esses containers foram fechados, foram fotografados, tal. Inclusive, existe um tribunal internacional na cidade de Haia, nos Países Baixos, que julga isso é um crime ambiental. E Ô, Edu, e nós esquecemos um, hein? Esquecemos o engenheiro agrônomo, gerar agrônomo, que poxa, cuida das fronteiras e cuida. Até o Kaká que nós encontramos lá aquele dia em frente à alfândega sim. de Santos, ele é da Receita Federal e ele cuida exatamente dessas coisas. Então, por exemplo, a gente importa trigo, a gente precisa ver se não tem doença, se está tudo correto na parte de documentos dessa, se não usou, por exemplo, nenhum tipo de defensivo agrícola proibido no Brasil. Então também é um grau de perícia, também existe uma perícia na Receita Federal, na alfândega, que está nesse nível que nós estamos conversando de CSI, né? Sim, falando de episódio, tem áreas de fronteiras, que é um outro, não é reality show, mas é um outro programa da Discovery Channel,
que aborda essas fronteiras entre países e lá especificamente fala. Outro dia eu estava vendo um caminhão que estava cheio de soja, mas quando foram verificar, aquelas sojas estavam em cima de pequenos compartimentos que estavam carregando agrotóxico que foram banidos do Brasil. E isso aconteceu agora há pouco tempo, onde nós tivemos, infelizmente, um governo que tinha liberado vários agrotóxicos que já tinham sido banidos do planeta Terra há muito tempo e que são produzidos ainda em países aqui vizinhos ao Brasil. Não, é verdade, é verdade. Bom, o episódio já tá quase chegando no fim aí, Edu. O que nós temos agora? Nós vamos ter que ter uma parte 2 sobre isso, hein? Porque realmente é um assunto muito interessante. Verdade. E a gente poder falar, inclusive, como é que funciona esse processo. Bem, agora a gente vai ter o nosso querido quadro sobre a Science News. Que bacana, Edu. Bom, olha que legal, Edu. A gente tem aí um desenvolvimento dos colegas lá da USP e da Embrapa que criaram um monitor de glicose para os diabéticos sem você precisar fazer o furo, né? Porque a pessoa que tem diabetes lá e ela precisa monitorar a glicose, monitorar o açúcar, né? Ele tem que fazer um furinho lá no dedo toda hora, né? Isso aí, às vezes, você imagina, todo dia o cara tem que furar lá o dedo dele para poder medir o açúcar no sangue, né? Então, isso, cara, é muito fantástico. Esses pesquisadores da USP e da Embrapa, eles criaram um sensor capaz de detectar a glicose na urina. E é um passo fantástico para monitorar a diabetes com base em outros fluidos, que não seja invasível, né? Invasivo, que não vai usar o sangue. Então você pode usar suor, saliva, lágrima, e isso diminui a necessidade de perfuração. Então, do cara ir até o centro de saúde para fazer isso, né? Então é bem bacana, e vocês estão vendo aí, para os que estão acompanhando via YouTube, vocês conseguem ver a chamada do projeto, né? Então é bacana que agora, a partir disso, aí é um estudo que foi publicado na edição de fevereiro de 23 da revista ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Então é legal quem puder pesquisar, quem puder se aprofundar um pouquinho mais no assunto, ou tiver algum parente que precise fazer o monitoramento, né, de glicose, é legal você conhecer, né, entender um pouquinho como é que funciona, dar uma lida nesses estudos, porque é uma novidade que aí nos próximos anos a gente vai ter uma facilidade em medir essa glicose sem precisar fazer a perfuração do dedo, né? Então, cara... E o mais legal disso, que essa tecnologia é do Brasil, Sim. Nós temos já algumas tecnologias, as empresas como Apple, Samsung, tentando fazer monitores com os relógios, né, com aqueles wearables que eles chamam, né, com aqueles instrumentos vestíveis, né, que é fone de ouvido, relógio e tudo mais. E é uma coisa bacana que no Brasil a gente tem tecnologia para isso, né? Sim, fantástico. Bem bacana. Cara, a gente fica muito feliz de cada vez mais a gente ter possibilidades e saber que a ciência no Brasil é muito ativa e que cada vez mais ela vai precisar de recurso dessas políticas públicas para permitir que a gente tenha ainda mais novas pesquisas de várias áreas acontecendo e com tecnologia nacional. Pesquisa e investimento, né, Edu? São coisas que a gente investe o dinheiro, a gente talvez colete daqui 20, 30 anos o resultado. Quando a gente falou aqui em outros episódios sobre vacinas, né, todo investimento em vacina a gente coletou na velocidade que a gente conseguiu no mundo desenvolver uma vacina para a Covid. Porque nós já estávamos investindo nisso há anos. Então foi fantástico. Bom, Edu, nós temos agora o Heroes! E hoje nós vamos tratar de um Heroes bastante interessante relacionado ao assunto que a gente falou de perito, né? Estamos falando de Matteo José Buenaventura Orfila Hottinger. Ele é conhecido como Matteo Orfila ou ainda Mathieu Orfila. Ele nasceu na cidade de Marrom, na Espanha, em 24 de abril de 1787. Faleceu em 12 de março de 1853 na cidade de Paris, na França. Ele foi um químico e médico espanhol, teve um papel importante na história da toxicologia, e tanto é que é considerado como o pai da toxicologia. Durante a Idade Média, existiam aí diversos envenenadores profissionais, olha só, Barroca, e que ofereciam os seus serviços para diversos poderosos, né? E frequentemente utilizavam desses serviços nas brigas pelo poder. E o veneno mais utilizado na época era o arsênico.
Pois os sintomas que as pessoas que eram envenenadas por arsênico eram semelhantes a doenças comuns, como gastroenterite, intoxicação alimentar em geral, disenteria e uma série de outras doenças, né? E aí... Cabe, você gosta disso, uma referência ao cinema. Aos que puderem assistir Em Nome da Rosa. Tem o livro e tem o filme com o Sean Connery. Em Nome da Rosa. Humberto Eco. Humberto Eco. E deem uma olhada no filme, é bem bacana com o Sean Connery, é um filme antigo já. Mas pode contar o spoiler do filme? Acho que sim, né? O filme já é bem antigo. Ele envenenava os colegas no convento, né? O cara, o suposto criminoso envenenava com arsênio nos livros. Eu até brinco quando eu vejo as pessoas colocando a mão na língua para virar a página. Ele pegava e envenenava as bordas da Bíblia, e aí os padres colocavam a mão na língua para virar a página. E aí se envenenava com arsênio. E cada um ia morrendo de uma vez, né? Isso, e aí ficava com a língua preta, aquelas coisas todas. E o Sean Connery é como se fosse um perito nesse filme. Exato, em plena Idade Média. Em plena Idade Média, legal. Desculpa te cortar, mas eu acho que foi importante essa. Com certeza, porque tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. E aí, somente no século XIX que teve uma resposta para isso, né? Então, tiveram dois pesquisadores, além do Mathieu Orfila e do James Marsh. O James Marsh, ele fez um teste de Marsh que é até hoje considerado confiável e exato para se realizado corretamente. Mas teve um caso em Paris chamado da senhora Lafarge, que levou o Mathieu Orfila a ser considerado o pai da toxicologia. Ela foi acusada de ter Marie Lafarge ter envenenado o próprio marido com arsênico. Aí os peritos realizaram o teste de Marsh, que teve como resultado inconclusivo. E aí ela foi meio que considerada inocente. Edu, dá pra gente apagar essa parte do podcast? Por quê? Já pensou a dona Sofia ouvindo isso daí? Nossa! Vai ter um monte de gente que vai envenenar os amiguinhos. Não pode, tá, gente? Não pode, pelo amor de Deus, hein? E aí a justiça não ficou satisfeita e aí contrataram o Orfila para repetir o teste. E aí, através do seu conhecimento de fisiologia e de química, o Orfila sabia do motivo do resultado inconclusivo do teste de Marsh. E aí, ele, ao invés de testar o estômago, ele testou a comida e a louça que foi utilizada no dia da morte e os resultados foram positivos, né? Orfila foi uma das figuras mais influentes e respeitadas da história criminal e ele teve produziu um trabalho científico chamado Rattré de la Poison. Ele introduziu métodos inovadores e melhorados para detectar e quantificar vestígios de arsênio, cianeto, antimônio e morfina. E aí ele teve um grande reconhecimento da comunidade científica francesa e participou ativamente da fundação e desenvolvimento de dois jornais que até hoje existem, que é o Journal de la Chimique Médicale, de la Pharmacie, de la Toxicologie, dos Análises da Higiene Publique et la Médecine Légale. Gastando francês, hein, meu querido? Oh là là, très bien. E com a sua participação como perito especialista em numerosos processos judiciais de envenenamento, transformou o Orfila em um dos mais famosos médicos do seu tempo, com repercussões até o dia de hoje. Que bacana, Edu, muito bacana, fantástico. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do podcast Ratos de Laboratório. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar o site ratosdelaboratório.com.br, né, Edu? Exato, meu querido Rato Barroca. Vejam lá todas as novidades, estejam nos acompanhando pela plataforma do YouTube, também, se vocês quiserem, por favor, nós estamos presentes no Spotify. Ouçam o nosso podcast, né? Divulgue para todas as pessoas que gostam do assunto. Certamente dê um joinha para a gente aí para contribuir com o nosso desempenho no YouTube, que é dessa forma que ele enxerga que é um assunto relevante. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande beijo. Obrigado a todos, não esqueçam de acessar ratosdelaboratório.com.br, acessem as redes sociais, procure eu e o Edu lá no Instagram, no Facebook, estamos lá com o joinha para todo mundo lá, um abraço a todos, Abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau.